Quarto programa da Prova da Vida. Hoje vamos fazer uma pequena diferença do costume, que tenho decidido a dizer os meus poemas, e como a poesia é a forma mais bonita de se falar, vamos falar de outros poetas. Hoje temos cá, tenho o prazer de ter uma grande poeta, que é a Teresa Freitas. Teresa Freitas é médica. Médica, são tantos médicos, são tantos poetas. Temos o caso do Miguel Torga, por exemplo. E, portanto, não é caso único. Ela tem um livro que apresentou o ano passado, Teresia, que tem feito a apresentação em vários sítios com um êxito que era de esperar. Portanto, eu vou dizer de Teresa Freitas o despertar. Aberta em concha, descansando sobre a primeira, ligeiramente fletida a segunda, esguias, prolongadas, esbeltas, quanta serenidade e abandono, quanta paz. Que belas as mãos que repousam, que belo despertar. Sente-se depois, muito depois, o bater do coração, o sorriso espreguiça-se no rosto, lentamente. Que belo despertar. E o segundo poema que vou dizer da Teresa Freitas é o Poema Inacabado. O poeta, mera bicicleta, corre sem fim, atrás de outro verão. Aquele verão, olhos abertos de mar, esquecidas de si, maresia de espaço, recoberta de ontem, correntes submersas, de sim e de não, gelado de toques, sabor a tudo o que existe, areia de livros, heterónimos de nós. O poeta, mera bicicleta, princípio do fim, poema inacabado, aquele verão. Agora vou apresentar a minha querida amiga, poetisa, Teresa de Freitas. Teresa, um prazer tê-la cá. Arnaldo, o prazer é todo meu. O Arnaldo é a história viva aqui ao meu lado, ultimamente convertida também em palavras na forma de poesia, que é sem dúvida a melhor forma de os dizer, e dizer aquilo que nós somos e nós sentimos. E a medicina sempre foi dito que é ciência e arte, e acho que é isso que nós fazemos, é passar um bocadinho de tudo aquilo que somos, da nossa parte mais pragmática e da nossa outra parte mais doce, e mostrá-la aos outros, porque todos nós somos um bocadinho de ambas as coisas. É um privilégio para mim, como sabe, estar consigo e ser sua amiga. Eu gostou. E este desafio que o Arnaldo lançou foi particularmente interessante porque foi falarmos de poesia no feminino, aproveitar para falarmos de poesia no feminino. E eu vou começar por ler 2 poemas meus, bastante pragmáticos. Como os cães e os gatos, tenho um ancestral modo de gostar. Gosto pelo olfato, gosto e desgosto pelo olfato. É o odor que me puxa, leva, fixa. É o odor que me afasta, atrasa, despede. É o odor que me converte num ser olfativamente fiel. Tenho um ancestral modo de gostar. Nasci deslocada no tempo. Como os cães e os gatos, sou de uma outra espécie. E ainda um outro poema também de Teresia. Toque.
A civilização do beijo no ar, sem tocar, não chega, não nos satisfaz. É uma promessa de beijo, é um leve passar. Prefiro apertar a mão, cumprimentar, como se britânico ritual mantido e saber, sabiamente reconhecido, na mão a revelar. O beijo no ar, a nossa evoluída involução no tocar. Muito bonito, muito bonito. Não há nenhuma que é um prazer ouvi-la. Muito obrigada, Arnaldo. Prazer não há nenhuma. Portanto, estamos na poesia. Já falámos na Teresa, mas a Teresa também é uma pessoa que está interessada não só nos poemas que diz, mas também nos outros. Eu vou-lhe pedir que lhe diga um poema meu. Como já disse, vai ser um privilégio para mim, e eu escolhi, penso eu, duas das paixões do Arnaldo. Uma sobre o porquê que é para ele a poesia, e o outro, o Porto, a cidade que tanto adora, e em particular a Rua de Santa Catarina, e depois vão perceber porquê. Começo então do seu livro Comédia dell'arte, um poema que se intitula A Mais Bela Forma de Falar. A mais bela forma de falar. A mais bela forma de falar, maneira livre de pensar, é poesia. Poetas dizendo o que lhes vai na alma, criando sonhos sem pesadelos. Nos dias de medos, poesia era uma arma. Poetas fingidores dos terrores verdadeiros tinham até receio de inventar o amor. Criaram linguagem metafórica, subtil mas poderosa, para ser lida nas entrelinhas. Então palavras fizeram canções de intervenção cantadas por homens livres. Melhor ainda, canções de tema. Eles não temiam dizer não aos que os queriam fazer calar. Fácil para esclarecidos, impossível aos faltos, Torquemadas odiados. Obrigado, arautos e poetas, após tantos riscos corridos, chegou finalmente a mudança. Numa noite de sol, era abril em Portugal, flores eram cravos, senhas cantigas, depois do adeus ao passado, cantar Vila Morena no futuro possível. Já há liberdade na minha cidade. Mas cuidado incautos, nos bosques onde dançam lindas ninfas nuas, também por lá andam faunos desaustinados. Muito bem. E agora um outro lindíssimo sobre a cidade do Porto, Santa Catarina 117. Santa Catarina 117, em frente ao Majestic, era chique passar na passarela. Um carrossel onde belas mulheres desfilavam em corrupio das 6 às 8. Chamavam-lhe a Volta dos Tristes. Presente a elite no circo da cidade. Só vaidades e muitos galãs da época de amores difíceis, desflorando inocentes flores. Santa Catarina 117, local habitual das 7 artes, tertúlia de artistas, Parnasa em Santa Catarina, onde Orfeu era Deus da música e da poesia. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada, meu Arnaldo. A poesia dita por si tem outro encanto. Aproveitando a deixa da minha querida amiga Teresa, vou dizer 2 poemas meus, que só eu que talvez poderia dizer, porque são tão pessoais. Espero que gostem. Os heróis são tão precisos como amigos. Quando conheci o menino de Peru, era Natal. Ele tinha 5 anos, ele mais 3. Vizinhos, casa sim, casa não. Ele dialogando com o seu majestoso Peru. Glu, 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 diz o Peru. És muito lindo, diz o menino. Glu, 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 diz armando-se o Peru. Mas vais morrer, diz o menino. O Peru morreu. O menino também. Nasceu mais tarde como desenhador.
Fizemos junto uma revista de aventuras. Ele desenhava, eu escrevia. Semanal edição, revista sem direito a cópia. Original ideia para um original. Fazíamos teatro, com soldadinhos de massa, recortes de revistas. Éramos autores e atores espontâneos. Nosso mundo, a fantasia. Então vieram os heróis e os super-heróis. Tantan, Capitão Marvel, Super-Homem e Batman, heróis de cartão e papel. Aos 15 conheci. O primeiro herói de carne e osso era primo do menino do Peru. Tinha 20 anos, já era engenheiro, herdeiro do Império Industrial ao norte de Portugal. Queria lá saber disso. Um dia estival, amável, convidou-nos para a primeira saída ao mar, no seu belo estar. O primeiro charuto havano a fumar. Primeiros poemas ouvidos de Aragão e Paul Éluard. Lemos Sartre e Camus. Conhecemos o teatro de Brecht. Tudo num só dia de magia. Descobrimos a utopia. Desapareceu meses depois. Dizem que muitos anos após o viram a comandar um cargueiro soviético num porto de França. Esperança é essa mesmo? Não era certa. Desse dia inolvidável ficou do mar o meu gosto e fumar os havanos charutos. Meu amor pelo teatro e pela poesia continua ainda hoje em dia. Só o menino do Peru é que não. Morreu há poucos anos no Brasil. Era lá famoso o Moreira Azevedo, pintor de seu nome. O do Peru, não sei. O poema que vou dizer chama-se Minha Musa. Todos os poetas têm que ter uma musa. O alvo da nossa imaginação. E como os poetas são fingidores, são sonhadores, as musas não têm nome, até são capazes de não existir. Portanto, esta é a minha musa. Pega na minha mão, escreve os meus poemas. Minha musa vinda do nada, nas asas da inspiração, como uma fada. Diz-me o que tenho para contar, quando a imaginação estiver a falhar. Tu, que não me deixas dormir e me fazes saltar da cama de madrugada, acordas sonhos, despertas emoções, anseios ignorados que tenho de exprimir. Construir um mundo novo, só fantasia, possível com a poesia. Flutuo no ar como os lamas do Tibete e vejo-me embaixo, curvado, na mesa a escrever. Então, de mãos dadas, minha musa e eu fugimos deste mundo vazio de ideias, de vontades alheias à minha forma de pensar, para um novo lugar, só de amor, e viver à minha maneira. Um poema lindíssimo. A poesia é no feminino, a musa é feminino. Não é? Um componente. É exatamente Não é? isso, A não é? musa... Não é? Mas eu tinha que dizer este porque eu tenho escrito este, que também tenho que dizer, também é um poema de amor, também é curto. Continuamos na poesia e tem aqui um poema, chama-se Escrito no Céu. Estão escritos no céu belos poemas de amor. Tu não os lês, porque estás da outra face da lua, do lado negro, sem sol. Para os leres, tens que descer à terra, onde já estou, queimando tuas asas, como eu as minhas queimei. Junto poderemos ler os poemas escritos no céu. Amar-nos, apesar de dizerem que o sexo dos anjos não se escute. Simplesmente
porque não existe face. Este poema é lindíssimo e os poetas escrevem muito o amor. Há aquela pergunta que eu faço sempre, se os homens e as mulheres, e os poetas ou as poetisas, veem o amor igual ou de maneira diferente. O que é que o Arnaldo acha? Eu acho que quando há sensibilidade é igual. É igual? É. A maneira... Eu preciso ter sensibilidade, porque eu quando ouço um poema dito por uma mulher, acho lindíssimo, não é? Tem sensibilidade. Mas também acho muito bonito. Mas Um o escrever poema de o amor amor em si, acha que as mulheres e os homens escrevem igual? Um poeta e uma poetisa? No fundo, escrevem. Porque isto estamos a falar em sensibilidade, não estamos a falar em técnica. Estava a pensar num poeta que ambos adoramos e que eu acho que tem uma sensibilidade muito particular a escrever o amor, que é o Paulo Eduardo, certo? Ah, pois. Que tem uma sensibilidade. E temos o Jean de Andrade. É verdade. E temos a Sofia Melo Mas Reina. depois temos algumas uma mulheres... contraface, não é? É verdade. O que é que eu acho? Eu acho que os homens conseguem ser mais eróticos a escrever poesia que as mulheres, não? Não sei, eu creio que os homens a escrever poesia. Vão mais As ao mulheres pormenor são do mais, corpo. Eu acho que são elas são mais sensíveis, abstratas. mas não, exatamente. Não é? As mulheres são mais, conseguem escolher palavras não tão diretas. As mulheres não são tão pragmáticas a escrever sobre o amor, acho eu. E temos a Sofia Melo Reina, não é? Que usa os mares, os pássaros, etc. Não é? Por falar em mares e pássaros, eu creio que temos aqui uma poetisa nova, vamos começar assim, que fala muito de pássaros. E eu e a minha querida Teresa tivemos outro dia a ver e achamos de facto que é uma mulher excepcional. Eu estou a falar da Puri Fontes. Eu vou pedir à Teresa para ler um ou dois poemas dela, conforme ela quiser, que de facto é uma poetisa que pouca gente conhece e vale a pena conhecer. Puri Fontes, de seu nome Maria Purificação Fontes, foi-me apresentada sob a forma de livro por Arnaldo Trindade, que me ofereceu este belíssimo livro no Natal. Chama-se Poemas de Veneno e Asas Frias. Tem um toque excelente, umas imagens muito, muito bonitas e poemas lindíssimos. Puri nasceu em Cascais em 47, é arquiteta de formação e acho que ela conseguiu passar a sensibilidade da arquitetura também para a poesia. Segundo me contou o Arnaldo, que a conhece pessoalmente, ela é uma senhora extremamente tímida e nunca quis fazer a apresentação oficial do livro. Ainda não, espero mas que vai o Arnaldo vai convencê-la. Eu vou tentar, porque é importante as pessoas conhecerem. Não? E eu escolhi, primeiro, eu gosto muito de poemas pequenos, porque acho que conseguimos captá-los e senti-los mais intensamente. Eu também gosto, por mim também escrevo normalmente poemas pequeninos. E achei que escolhi dois poemas que acho que retratam muito o que é o amor na versão feminina e tudo o que está ligado ao amor, a saudade, o sofrimento e outros sentimentos quentes e intensos. A Puri tem outra característica, os seus poemas não têm títulos. Então este reza assim: é doce a solidão por esta hora, quando o corpo está pardo e o olhar vazio, quando o mar anoitece de cansado e a memória do amor, como a saudade, cheira a peixe estragado e a bafio. E um outro poema dela também, também muito pequenino, também sobre uma forma muito particular de ver o amor. A tua ausência espalhou-se pelos cantos da casa onde os passos arrefecem, e um leve choro subiu na madrugada, salgado pelas ondas que adormecem. Muito bonito. Este poema muito lindíssimo, muito intenso, muito abstrato, era aquilo que exatamente. estava a falar, não é muito... Mas um abstrato lógico. Se compreende, sim, mas não é usar as palavras diretamente, é tal subtileza de ler as entrelinhas das palavras e esta analogia com os cantos e o mar, e claro. achei particularmente... Eu acho que vale a pena fazermos tudo para torná-la mais conhecida, mais ouvida, mais lida, não é? Acho que sim. Exatamente. Eu já agora vou ler também dela. E só peço expressão para licença. Eu tenho aqui, de facto, são todos os poemas. São tão bons que eu vou abrir à sorte.
está. Tinha o cheiro da fome, a língua amarga das noites sem manhã, o sol filtrado nas frinchas da parede onde cresciam metáforas de medo, fungos pardos, poemas de veneno e asas frias. Tão interessante que é o nome que dá o título, este poema dá o título ao livro. Foi uma coincidência muito bonita. Foi por acaso. E eu agora é um que eu gosto. Este não foi escolhido à sorte. É este. Deixa que as rosas sequem no caminho. Deixa o destino desfolhar de manso as pétalas varridas por ventos de frio, no dormente arrepio dos mitos que acabaram. Das vozes que calaram o cântico que ardia na boca que gemia gritos de ardor e pasmo. Isso sobra o marasmo do inverno que chega, arrastando as veredas, as asas já paradas que estrebucham cansadas e tecem grandes teias para apanhar o medo que se esconde em segredo nas veias dissecadas. É de facto muito bonito, não é? E estando agora nos grandes poetas femininos, eu pedia à Teresa, que eu sei que ela diz muito bem, uma poetisa que é praticamente desconhecida, morreu muito jovem, é natural dos Açores, e eu creio que tem, e já agora já apresentavas, faz favor, a Marta. A Marta Furtado, está aqui o livro dela, o único livro dela, publicado a título póstumo. Ela é açoriana, como o Arnaldo disse. Também a conheci por intermédio do Arnaldo, suicidou-se ainda muito nova, e o título é fantástico, Num Campo de Nada. É contemporânea, isto é uma obra recente, aliás o título também acho que deixa presumir isso um bocadinho, e os poemas dela também são... eu escolhi 2 poemas muito, muito pequeninos, mas que eu acho que têm um significado muito intenso. Até como estávamos a falar de poetas e de amor, um é sobre poetas e outro é sobre amor. Um envelope branco e luminoso traz a carta do poeta. O poeta é como um planeta sobre a luz. Bonito. É lindíssima, é uma definição lindíssima. É formidável, é uma coisa é tão um poeta, curta e distante. É verdade, Um poema. é muito intenso. E um outro sobre o que somos nós, que acho que é fantástico também. Não sou eu que sou diferente. Vocês é que são muito, uns iguais aos outros. É o poema que eu gosto mais. É filosófico. É fantástico, porque... É filosofia. Aliás, foi como disse há bocado, os poemas curtos são às vezes melhores. O poema melhor que eu vi, que eu li e eu vi, foi o da Sofia Melbrenner, são 2 versos. Sabe de cor? Qual é? Eu por acaso não me recordo de dizer de cor. Lembro-me que é aquele que mais me encanta, mas prometo no próximo programa dizer-lhe. Trazemos a Sofia. Efetivamente, eu acho que estes poemas curtos fazem-nos, como os conseguimos captar na totalidade, exatamente, conseguimos chegar mais à essência e faz-nos pensar. E trabalhar interiormente mais as palavras, exatamente, a magia das palavras, exatamente, porque eu acho que a magia da poesia é a magia das palavras. É a magia das palavras, exatamente, isso leu muito bem. Eu já agora vou dizer também à sorte. À sorte. Por acaso que é bonito. Num campo de nada, os olhos minúsculos de uma besta enredada no escuro tremem de medo dentro do corpo enorme, colossal. Minotauro embevecido, consigo ao espelho, no dia em que se viu, tornou-se frágil Narciso e perdeu o sentido.
É lindíssimo e, como sempre, o Arnaldo descobre o poema que dá título ao livro. Ele diz que é por acaso. Foi ver e por é porque o livro é meu. Portanto, ele Por não acaso, tinha foi por acaso, mas olha, parece que não é. Isso é mesmo a sensibilidade Não é? do poeta. É sorte, é sorte. E para acabar, há aqui um que eu gosto muito, também é um poema curto. Existe escuridão na alma de cada um, da qual é possível extrair luz. E essa é a única salvação. Salvação de quê? Nunca ninguém soube. É lindíssimo. Lindíssima pena. Marta Furtado não está connosco. Outra que não está connosco e é considerada das melhores poetisas portuguesas, em língua portuguesa, que a querida Teresa vai apresentar. Ora, então, quem é que nós vamos falar? Vamos falar de uma poeta, poetisa romântica por excelência, a Flor Bela Espanca. Este livro lindíssimo é também do Arnaldo, tem a reunião de todos os sonetos da Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca viveu no fim do século XIX, início do século XX. Faleceu com 36 anos de idade, mas foram uns 36 anos de vida muito intensa em termos afetivos e também de trabalho literário, e que ela passou muito bem isso para o que publicou em vida e, sobretudo, depois que foi publicado a título póstumo. Uma vida intensa em termos de paixões, de casamentos, de divórcios e também com repercussões na sua vida, ou na sua saúde, melhor dizendo, mental. Ela acabou por se suicidar, mas o que viveu, viveu intensamente e com a particularidade de ter escrito muito o amor romântico, o amor erótico, que era uma coisa que não era frequente nessa altura, e deixou-nos coisas efetivamente de uma intensidade de sentir verdadeiramente notáveis. Eu escolhi 2 poemas, um sobre, mais uma vez, sobre o que é poesia e o que é ser poeta, e o outro sobre o amor. Este poema, de certeza que o vão reconhecer, eu não vou dizer como nem quando, mas dir-lo-ei no fim. Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é maior do que os homens. Morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de aquém e de além-dor. É ter de 1000 desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. E é amar-te, assim perdidamente, é seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. É lindíssimo. O Ser Poeta foi interpretado, ajude-me, Arnaldo. Foi interpretado por 2 grandes intérpretes portugueses da canção, não é? Um foi o vocalista do Estrovante, Luís Represas, exatamente. E outra foi a fadista Teresa Silva Carvalho. Algum deles foi publicado na sua editora, Teresa Silva Carvalho. Exatamente. Ainda tem esse disco também consigo. Eu não tenho os discos nenhum. Estou agora a comprá-los outra vez, em segunda mão. A Teresa Silva Carvalho. Aliás, eu tenho sempre dificuldade em ler este poema porque me vem sempre o Luís Represas eu acho que eu não conheço essa versão da fadista. É infado, é muito boa. Da minha homónima Teresa. Excepcional. Mas a versão do Luís Represas é fabulosa. Eu acho que é quase impossível estar Mas a poesia não é só música, não é só uma canção. Não é? Este poema tem um ritmo fantástico. Outra coisa muito interessante, já que estamos a falar, é a parte da imagem. Como é que, o grafismo também evoluiu muito ao longo do tempo. Muito. Ainda bem que fala nisso, que é muito importante como se apresenta um poema. Pontuar o poema, fazer quadras, que foi o caso que ela fez hoje em dia. Fundamental. Se compararmos com a Marta Furtado, não é? Que são 2 ou 3 linhas, e a maneira como se dispõe o texto na página evoluiu imenso. Mas como
como me disse um grande amigo, eu acho que a poesia e a fotografia têm muito em comum, que são jogos de luz e de sombras, não é? E a magia está em conseguirmos Exato. ler É muito importante. as sombras e romper a luz. Eu já tenho tido essa conversa com ele e então o que ele me diz sobre a fotografia, esse meu amigo, é que primeiro nós temos que saber os princípios básicos do que é fotografar, para depois desconstruir e podemos até fazer tudo ao contrário. Eu acho que na poesia é a mesma coisa. Nós temos que saber as regras básicas de como se escreve e depois desconstruímos. Agora, foi preciso anos de evolução e de liberdade para se deixar de fazer esta escrita tão formal e chegar ao que a Marta escreve hoje em dia. O outro poema dela, também lindíssimo, eu acho que é daqueles que nos faz chorar. E outra coisa que eu acho muito engraçada na Flor Bela Espanca é que eu gosto da Flor Bela Espanca, o Arnaldo também, mas a Flor Bela Espanca é uma artista, ou melhor, uma poeta, que não deixa de ser uma artista, démodé, porque para os dias de hoje, escrever assim tão romanticamente e assumir que se é romântico é estar fora de... Politicamente incorreto. Exatamente. É a poesia hiperrealista dos dias de hoje, que vai ao duro, ao cru, ao nu das coisas, e perde-se um bocadinho desta beleza. Eu costumo perguntar, então onde é que fica o nosso romantismo, o amor, a sensibilidade, a delicadeza? E dizem-me assim, bem, mas isso não é poesia do século XXI. A resposta que o Arnaldo costuma dar e que eu subscrevo é que é aquilo que nós sentimos. Portanto, se o que a gente sente é amor, não vale a pena. Exatamente. Cada um tem que gostar. Podemos gostar da poesia do século XIX e do século XX, mas só temos que gostar. E é por aí que passa. Não é por ser atual, nem por ser moderno. Não é uma moda. Não é uma moda. Exatamente. Não somos tem a que ser poesia bonito, não é de moda, tem que ser é de bonito, sentir. não é? Exatamente. Ora, então vejam se conseguem rever neste belíssimo poema. Amar. Eu quero amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui e além, mais este e aquele, o outro e toda a gente. Amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem? Quem disse que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. É lindíssimo. Este poema é... Isso é lindíssimo. Acho que não se pode escrever melhor. Não. E eu acho que a Flor Bela tem outra coisa fantástica neste poema, que foi conseguir reunir os diferentes tipos de amor. O amor romântico, o amor do toque, mas também o amor universal, quando ela fala em toda a gente. Exatamente. Acho que ela conseguiu buscar isso fantástico. Ela é amor, não é? E esta fotografia dela lindíssima. Aqui, que acho que também podemos mostrar. Carlos pode ver. Uma senhora do seu tempo, muito bonita. E uma mulher de paixões. Eu acho que ela viveu... um pormenor importante que eu não sabia da Flor Bela Espanca é que ela faleceu em Matosinhos. Ela nasceu em Vila Viçosa. E está uma placa ali em Matosinhos, já anunciar a morte dela. E depois da morte ela voltou para... O seu corpo foi trasladado para Vila Viçosa, mas portanto ainda tem um bocadinho de nós, porque viveu algum tempo aqui no Norte. Acho que para o tempo dela ela devia ser uma senhora muito à frente. Muito para a frente. Muito, isso não muito, deve ter muito. sido fácil. Num país como o nosso, não é? Acho que se ela estivesse em Paris, e nesse ano, provavelmente nesses anos, teria sido mais fácil. Aliás, outro aspecto bonito, mas que vamos se calhar deixar para outras, lembrei-me agora, não sei porquê, de um poeta, agora no masculino, que ambos gostamos imenso e que também faleceu muito cedo e que escrevia magnificamente, que é o Daniel Faria. Exatamente, Daniel Faria, eu adoro o Daniel Faria, também faleceu tão cedo. Fica para a próxima. Temos que fazer uma sessão no masculino. Eu não me atrevo a dizer da Flor Bela Espanca, não me atrevo, porque escolheu exatamente os dois melhores poemas, e não é por isso, mas é que são tão lindos que vamos deixar a Flor Bela consigo. Muito obrigado. Agora, eu queria continuar esta nossa conversa, para ter uma conversa. O que é poesia? A poesia já explicou naquele poema que disse, por acaso foi meu, que é a maneira mais bela de falar, não há nenhuma. Com a poesia a gente diz linguagens uma linguagem
que só os poetas entendem, ou quem tem uma sensibilidade que possa fazer. Mas a nossa obrigação, e a obrigação dos poetas, é ensinar e dizer poesia. E para isso é que se fez, Orfeu fez há 60 anos, com a chancela dos meus queridos professores Oscar Lopes, António Cobeira e Alberto Uva, que foram os meus mentores, fez-se uma coleção que era os poetas dizerem os seus próprios poemas. Muita gente dizia, os poetas dizem mal os poemas. Na altura, quem dizia os poemas era o João Vilaré, que de facto dizia muito bem, e teve um grande mérito de tornar conhecido os poemas ao grande público, na altura que eram praticamente desconhecidos, por causa do Fernando Pessoa, o Álvaro Campos, aquela tabacaria que é uma coisa maravilhosa, e ele diz muito bem. No caso de Zé Régio, quando gravou connosco, e ao dizer o Cântico Negro, que de facto para mim é dos melhores poemas que ele tem, e os melhores poemas na língua portuguesa, ele disse de uma maneira totalmente diferente do que dizia o Régio, desculpe, que dizia o João Vilaré. E então eu disse, o doutor não podia dizer um bocadinho mais de intensidade, quer que eu diga como o Vilaré, histriónico, como ator de teatro, barrar os meus versos. Não, o Cântico Negro é um poema intimista. E passado muitos tempos, eu li o Cântico Negro de uma maneira diferente. E o Régio é que tem razão. E o Régio disse assim, o Cântico Negro: vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo os braços e seguros, de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com os olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém. Eu vivo com a mesma vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós, que me dareis machados, ferramentos e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes e os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho, a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou.
Não sei para onde vou. Não sei para onde vou. Sei que não vou por aí. Portanto, é este maravilhoso poema que eu interpretei à maneira que me ouvi dito pelo próprio José Régio. E, mais uma vez, eu acho que é importante estarem aqui as coisas gravadas por próprios poetas. E é muito importante que está aqui uma poetisa que faz muito bem em ler os seus próprios poemas. Porque ninguém diz melhor que a pessoa que o escreveu, pelo menos em sentimento. Não é verdade? Só queria um minuto para dizer mais um poema do grande, e agora que vai ser uma surpresa, até para a Teresa. Do grande... Daniel Filipe. Mas, entretanto, eu não vou dizer a invenção do amor, que é muito comprida, isso vai ser para outro dia. Mas vou dizer o que é a poesia e a prosa. E quem é que leu, também editaram o Daniel Filipe nas suas edições? Então, eu dei o disco para ele. É verdade. Prenda de aniversário. Exatamente. Portanto, vou falar de um grande poeta. Um poeta que é uma pena as pessoas terem um pouco esquecido. Era o Daniel Filipe. O Daniel Filipe era um homem muito especial, porque escrevia poemas na época totalmente diferentes, e depois era um homem com uma sensibilidade fora do comum. Era um poeta real. Eu não vou dizer nenhum poema dele. Ele escrevia para o Diário Ilustrado, que era um jornal da altura, crónicas sobre o Porto. E aqui mostra que a poesia, como hoje é vista, já não há barreiras entre a prosa e a poesia, a prosódia. Eu vou ler um relato do Porto na altura do Natal, em que se isto não é poesia, não sei o que é poesia. De Daniel Filipe, do livro Discurso e Cidade, em que ele muito gentilmente dedicou. Ele fazia parte de um grupo que chamavam, que era na altura dos anos difíceis, que se reuniam ali num café. Arnaldo, mas já agora só para contextualizar, em que altura é que foi? Isto é, ele deu-me isto em outubro de 61 e eu gravei-o nos fins dos anos 50, e era um grupo que existia chamado Notícias do Bloqueio, que fazia parte o grande Luís Veiga Leitão, Egito Gonçalves, João Apolinário e o Daniel Filipe. Portanto, era também um bocadinho de intervenção e de era um grupo muito político, que se reunia num café ali na Praça de João I, que agora não me recordo o nome. Portanto, o que interessa é o que ele diz. Portanto, este é um artigo, como eu disse, sobre o Natal em Santa Catarina. Há mais estrelas no céu. Não sei quantas estrelas tem o céu. Só sei, amigos, que no céu pesado deste inverno portuense brilham agora mais estrelas. Misteriosamente aladas, vertem a sua luz verde, vermelha, azul, por sobre a maré cheia das coisas e pessoas. Quem passa ergue os olhos inundados de espanto e maravilha. Só as crianças sabem o que sabem, que as estrelas, por distantes ou próximas que estejam, são sempre a porta aberta da revelação anunciada. O nome da rua já fala das coisas do céu, Santa Catarina. É feminino e doce, como de noiva ou irmã. E estrelas em Santa Catarina, vede. Olhos que levam o ano presos às contingências humanas. Eles cheios de cor e da beleza, festivas da rua iluminada. Há o milagre inexplicado das coisas simplesmente verdadeiras. Anda no ar o quê?
Mais estrelas, senhores. Mais estrelas para a nossa imperfeição. A voz íntima diz um novo começo à velha história. Era outra vez. E somos de novo o príncipe encantado, que só não tem orelhas de burro porque perdeu com elas a inocência. Ah, senhores, amigos, gente de toda a parte, comerciantes, engenheiros, filhos de família, operários da construção civil. Que bela coisa as estrelas. Olhai para elas, pedi por elas, iluminai com elas o vosso coração e a vossa vida. Mesmo quando é tantos centos de vátios, a sua luz acariciadora, como estas de Santa Catarina. Que coisa maravilhosa são as estrelas. Eu acho que é um ótimo tema para acabar o nosso programa. Não é? Muito obrigado, Teresa. Espero que não seja a última vez que vamos falar sobre esta coisa maravilhosa que é a poesia e que é a maneira mais bela de se falar. A poesia é um mundo de estrelas, não é? É um mar de estrelas no céu. Muito obrigada, Arnaldo.